O texto que li, essa passagem que li, Jesus encomendou aqui aos seus discípulos uma grande missão. Foi de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. A igreja apostólica primitiva, ela incendiou o mundo com a mensagem do Evangelho. A igreja apostólica cumpriu a sua tarefa. Eles chegaram em todos os lugares possíveis naquele tempo com a mensagem do Evangelho. Eles chegaram, eles conseguiram incendiar o mundo com a mensagem do Evangelho. Hoje, a igreja atual, temos uma grande missão. Ainda que hoje temos a tecnologia, temos todos os meios modernos, a internet, os meios de comunicação, mas ainda existem muitas nações, muitos povos, muitas tribos, muitas etnias que ainda não ouviram falar de Jesus. Ainda existe muita gente que ainda não recebeu a mensagem do Senhor. Ainda existem algumas línguas no planeta Terra que não receberam nenhum fragmento da Bíblia Sagrada. Quer dizer que ainda temos uma missão poderosa para cumprir. A missão da igreja ainda está incompleta, da igreja atual ainda está incompleta. Ou seja, a igreja de Cristo hoje tem uma árdua tarefa. Você e eu que estamos aqui somos embaixadores do reino de Deus, representamos os céus aqui na terra. Você representa o reino de Deus e tem uma missão que cumprir para Deus aqui no planeta Terra, que é pregar a mensagem do Evangelho. Alguém disse que todo crente, todo discípulo de Cristo é um missionário, e todo coração não crente, não cristão, é um campo missionário. Então você e eu temos a missão de pregar a palavra do Senhor e tornar o nome do Senhor conhecido. O apóstolo Paulo fez algumas considerações sobre o tema. Ele disse em Romanos 10, 14 e 15: como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam a paz, as boas novas. Então, o que Paulo estava dizendo é que é impossível cumprir a missão, acabar essa tarefa da igreja, sem a disposição de ser enviado e sem o compromisso dos que estão aqui. Alguém tem que se comprometer para ir, mas também a igreja aqui tem que estar comprometida com a visão, tem que estar comprometida com quem é enviado. E na verdade, para cumprir o ID de Jesus, é necessário 3 fatores. O primeiro, é necessário as mãos generosas, as mãos dos que dão para a missão. É necessário que se levante pessoas generosas, pessoas semeadoras, que dão, assim como os filipenses, diz o apóstolo Paulo que eles deram além das suas forças, pessoas que eram generosas, que entregavam tudo além das suas forças para o reino, para o ministério. O segundo fator, é necessário o joelho dos que oram, é necessário que se levante gente que interceda, gente que ore, gente que clame pela obra missionária, pelo reino de Deus, para que se estabeleça na terra. É necessário que se levante uma geração de gente que interceda com força, com poder, com graça, mas também é necessário os pés daqueles que vão. Você tem que estar disposto a dizer sim ao reino de Deus. Agora, sem a intervenção desses 3 fatores, se torna muito difícil cumprir a tarefa encomendada por Cristo à sua igreja. Esses 3 fatores é como que forma a engrenagem missionária. A engrenagem começa a funcionar quando tem mãos generosas, quando tem joelhos que oram e quando tem pés que se desafiam a sair da sua comodidade para cumprir a missão em outras latitudes, em outra geografia. Agora, a razão por que a igreja atual ainda não cumpriu a sua tarefa é porque ainda tem muitas igrejas, muitos líderes que não têm assumido o compromisso com o ID de Jesus. Muitos estamos trabalhando apenas na nossa geografia, mas temos que estar disposto a atender a chamada de cumprir a missão mundial da igreja de Cristo. Tem muita gente que precisa, é um desafio, e ao longo da história da igreja
sempre tem havido grandes desafios, grande oposição, grandes inimigos. E há 3 inimigos da igreja atualmente. E, número 1, sempre ha sido: o diabo é inimigo da igreja, ele é seu inimigo, é inimigo da obra de Deus, é inimigo do reino de Deus na terra, é inimigo da sua família, é inimigo da promessa que Deus deu. Se Deus lhe deu alguma palavra, alguma promessa em sua direção, o diabo vai se levantar para tratar de que essa promessa não se cumpra. Ele é seu inimigo, ele veio para matar, para roubar, para destruir. Mas Cristo já deu o decreto, já deu a sentença, que a porta dos infernos não prevalecerá em contra da sua igreja. Indica que se o Senhor lhe deu uma promessa, lhe deu uma palavra, lhe deu um destino, o diabo não vai poder impedir aquilo que Deus disse e falou a seu respeito. Mas ele é seu inimigo, ele é inimigo da obra, é inimigo do reino, é inimigo de quem ama ao Senhor e a sua obra. Mas também tem outro inimigo. O outro inimigo é a omissão daqueles que têm a responsabilidade e não fazem. Muita gente está em posição de autoridade, tem a responsabilidade, mas estão se omitindo de fazer o que tem que fazer. Estão esperando que outros façam o que ele tem que fazer. É muito importante você entender: outro não pode fazer o que você deve fazer. Aquilo que você tem que fazer, só você poderá fazer. É um inimigo, omitir-se, a omissão. O terceiro inimigo, muitas vezes, pode ser o seu próprio eu. O seu próprio eu é um grande inimigo do propósito de Deus. Querer fazer as coisas só na nossa vontade, o nosso ponto de vista, nosso sentimento, aquilo que sentimos. O nosso próprio eu pode ser um grande inimigo. Quando somos dominados pelo nosso próprio eu, vamos perder o primeiro amor. Aquele amor, aquela paixão, aquele desejo de servir, aquele desejo de honrar a Deus, aquele desejo de ganhar vidas para o reino, você vai perder. Aquele desejo de servir com todo o coração, você vai perder quando é dominado pelo seu próprio eu. Você vai se desviar da visão para fazer só a sua visão. Você vai andar pelo que acha, pelo que pensa ou pelo que sente. Ou muitas vezes vai se acostumar a pregar um evangelho sem poder, só com motivações incorretas. Quando você está governado, dominado pelo seu próprio eu. Ou às vezes você vai colocar os seus interesses por em cima dos interesses do reino de Deus. De repente tendo apenas uma visão de tribo, uma visão limitada. E você vai se esquecer da visão do reino. Você vai pensar só na sua célula, só na sua igreja. E vai esquecer que você é parte da igreja universal de Cristo no planeta Terra. Vai esquecer que você pertence ao reino de Deus aqui no planeta. Quando a gente tem aquela visão só baseada no nosso próprio eu. Agora, o que fazer para cumprir o ID encomendado por Jesus aqui na terra? Primeiro, você tem que atender a chamada de Deus. Abraão foi chamado por Deus com 75 anos. Deus disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aos 75 anos. Moisés foi chamado por Deus aos 80 anos, quando estava lá no deserto de Midian, para ir libertar o povo da escravidão. Samuel, ainda criança, foi chamado por Deus para ser o profeta. Indica que não existe limites. Se Deus lhe chamar hoje, você, independente da posição que tem, da idade que tem, se Ele chamar, é porque Ele tem um grande plano, um grande propósito na sua vida. E o que você tem que fazer é atender a chamada de Deus. Diga: eis-me aqui, Senhor. A segunda coisa que a gente tem que fazer para cumprir é obedecer à grande comissão. Mas obedecer à grande comissão não apenas em Jerusalém. A grande comissão dada por Cristo foi essa. Ele disse: vocês vão receber poder de testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A missão começa aqui em Jerusalém, começa aqui na sua igreja, começa na sua célula, começa aqui na sua cidade, no seu bairro. Mas ela tem que ir por todo o estado do Amazonas, tem que ir pelo Brasil e pelas nações da terra. Temos que estar comprometidos, não apenas com Jerusalém, senão com Judeia, com Samaria e as nações da terra. Outra coisa que precisamos para cumprir o ID de Jesus, precisamos muitas vezes renunciar ao presente. Tem muitas coisas no nosso presente
que nos está atando, nos está amarrando, nos está impedindo. A gente sempre está dizendo: eu tenho que primeiro me formar, eu tenho que primeiro abrir minha empresa, eu tenho que primeiro comprar minha casa, eu tenho que primeiro fazer isso ou aquilo. E às vezes colocamos nossos interesses antes do reino de Deus. E você, em algum momento, Cristo disse: se alguém quer ser meu discípulo, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. A renúncia é parte da chamada. Há 24 anos atrás, quando eu recebi a chamada, eu tinha uma microempresa, estava muito bem, ganhava dinheiro, estava prosperando, tinha uma visão, em meu entendimento de que serei um homem muito rico, tudo está saindo bem, e de repente Deus me chama, e eu recebi apenas 30 dias para dar resposta, e eu tive que decidir se aceitava a chamada missionária, aquilo que Ele estava dizendo, ou seguiria minha vida empresarial. E eu tive que dizer sim ao Senhor há 24 anos atrás. Mas eu quero dizer, Ele tem sido Deus fiel, Ele tem me guardado, Ele tem me cuidado, Ele tem me prosperado. Fui para a Venezuela como estrangeiro, não sabia falar o idioma, não tinha recursos financeiros. Lá Ele me deu casa, lá Ele me deu carro, Ele me deu uma bonita igreja, me deu empresas, Ele tem me aberto portas em muitas outras nações, porque Ele é Deus fiel. Se você está disposto muitas vezes a renunciar ao seu presente, o seu futuro será de glória, o seu futuro será de vitória, o seu futuro será maior, será superior ao que você tem no presente. Se você se atrever a renunciar muitas vezes a algo que Ele está lhe pedindo, você vai ver a glória de Deus na sua vida, você vai ver os milagres de Deus na sua vida. Outra coisa que precisamos para cumprir o ID de Jesus é ser cheio do Espírito Santo. Você não pode cumprir essa missão na sua força, na sua habilidade, na sua capacidade. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa do poder do Espírito Santo. E você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Jesus, que era Jesus, para Ele começar a sua missão, Ele foi cheio do Espírito Santo lá no Jordão. Depois Ele foi guiado pelo Espírito ao deserto e esteve jejuando 40 dias e 40 noites, e logo Ele voltou do deserto no poder do Espírito Santo. E estas três coisas você precisa na sua vida. Se você quer cumprir uma missão para Deus, você precisa ser cheio do Espírito Santo, você precisa se mover no poder do Espírito Santo, e você precisa ser guiado pelo Espírito Santo, e você vai ver os céus abertos e a glória de Deus derramada na sua vida, na sua casa, na sua família. Diga: eu preciso disso, Senhor. Diga aí ao seu irmão: você precisa disso na sua vida. Outra coisa que a gente precisa para cumprir o ID de Jesus: pregar um evangelho genuíno, um evangelho na sua essência, um evangelho poderoso, um evangelho sem religiosidade, um evangelho sem costumes, um evangelho na sua essência, um evangelho que transforma, que liberta. Eu tenho me deparado em muitos lugares onde eu tenho ido e tenho entendido essa grande verdade: não existe no planeta Terra uma mensagem mais poderosa do que a mensagem do evangelho, porque o evangelho é boas novas, é boa notícia. O evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é cura, o evangelho é prosperidade, o evangelho é bênção, o evangelho é harmonia, o evangelho é a certeza de ter um futuro. Mas muitas pessoas estão pregando de maneira equivocada, muitas pessoas estão pregando proibição, muitas pessoas estão pregando muitas vezes apenas um lado do evangelho. Mas você tem que apresentar o evangelho completo. O evangelho é a mensagem mais poderosa, é a mensagem que chega no lar que está destruído e traz restauração, que traz a um matrimônio que está à beira do divórcio a restauração, que traz a vida de uma pessoa que está nas drogas e o liberta e o torna um novo homem. O evangelho é a mensagem mais poderosa do planeta Terra, e você e eu temos que pregar como é, na sua essência, que é transformação, que é libertação, que é prosperidade e que é vida. E você tem que ser a boca de Deus no planeta Terra para transmitir essa mensagem libertadora, transformadora, essa mensagem que marca a diferença aonde chega, que muda a geografia, que abre os céus. E você está chamado a pregar essa mensagem na sua essência. É como muitas vezes você tem uma mensagem tão poderosa,
tão bonita, tão extraordinária, e às vezes você coloca como trapos sujos em cima da mensagem e apresenta a mensagem de maneira inapropriada, e muita gente rejeita o Evangelho. Porque muita gente está rejeitando o Evangelho, não porque o Evangelho não é bom, não porque o Evangelho não é poderoso, não porque o Evangelho não é transformador, é porque a maneira de muitas vezes apresentar não é a maneira que o Senhor quer. Temos que apresentar na sua essência, com poder, com unção, com autoridade, com verdade, com ousadia. Sabe que quando o comunismo estava no seu apogeu, os líderes comunistas se levantaram e diziam: nós pregamos uma mentira como se fosse verdade, e o povo crê. Os cristãos pregam a verdade muitas vezes como se fosse mentira, e o povo não crê. Você pregue a verdade como sendo verdade, pregue com autoridade, dê o seu testemunho, mostre o que Deus tem feito na sua vida, e sabe, você vai ver transformação na sua casa, na sua família, no seu local de trabalho, porque o Evangelho é poder de Deus, o Evangelho é a solução para o Brasil. Amém? Dá um aplauso ao Senhor. Agora, a missão é uma tarefa ainda incumprida, inacabada da igreja, como corpo de Cristo universal. A igreja ainda não terminou a sua missão, porque tem muitas congregações que não estão comprometidas, tem muitos líderes que têm uma grande influência, que têm grandes recursos, mas não têm a visão das missões. E então a missão da igreja como corpo ainda não foi cumprida, mas a missão deve ser uma tarefa cumprida para todo aquele que recebe uma chamada específica. Se você recebeu uma chamada de Deus para algo específico, você tem que cumprir a sua missão, ainda que universalmente como igreja, porque muitos líderes ainda não assumiram essa responsabilidade com a missão mundial, ainda que não foi cumprida, mas você tem a missão, tem a chamada de cumprir aquilo que Deus lhe encomendou. Você não pode se dar o luxo de deixar incumprida aquilo que Deus lhe entregou. O que Deus lhe entregou, você tem que cumprir, você tem que ir até o fim. Amém? Se você recebeu essa incumbência de Deus, seja diligente em cumprir o que Deus lhe encomendou. Não amanhã, não depois da manhã, hoje. Comece hoje, faça aquilo que tem que fazer. O apóstolo Paulo recebeu a chamada para pregar o Evangelho para os gentios, e ele disse: eu acabei a carreira e guardei a fé, e agora a coroa da vitória me aguarda. Ele cumpriu a sua missão para pregar os gentios, e ele foi a todos os lugares onde Deus o permitiu ir. O apóstolo Paulo foi o apóstolo dos gentios. Jesus lá na cruz, ele disse: Pai, consumado está, eu estou terminando a obra da salvação, eu estou concluindo aquilo que o Senhor me entregou para fazer. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Neemias recebeu a missão de restaurar os muros caídos de Jerusalém e as portas queimadas. Mais de 70 anos esteve desolada Jerusalém, mas ele recebeu a missão, e ele em apenas 52 dias conseguiu cumprir a sua missão. Restaurou as portas queimadas e os muros caídos de Jerusalém foram restaurados. Josué recebeu a tarefa de introduzir o povo de Israel na terra prometida, e depois de 40 anos ele entrou e introduziu o povo, venceu mais de 31 reis e introduziu o povo, e a palavra se cumpriu. Gideão recebeu a missão de livrar os israelitas da mão dos midianitas e dos amalequitas, que oprimia Israel por 7 anos, e ele com apenas 300 homens venceu um exército de 130 mil. Ele cumpriu a sua missão. Assim que universalmente a igreja não cumpriu ainda a sua tarefa, mas você que está aqui nessa noite, que foi chamado por Deus, você tem que cumprir a sua tarefa, você tem que cumprir a sua missão. Você não foi chamado para morrer no deserto, para estar dando volta ao redor daquilo que Deus falou. Você foi chamado para chegar no seu destino profético e para cumprir tudo aquilo que Deus falou com você. Você tem que chegar no seu destino, você tem que cumprir a sua meta, a sua tarefa.
Na Bíblia tem muitas promessas: promessa de salvação, promessa de prosperidade, promessa de proteção, promessa de vitória. Mas não tem nenhuma promessa para aqueles que desistem, para aqueles que deixam a obra à metade do caminho. Toda promessa é para o vencedor. Ao que vencer, eu lhe darei uma pedra branca, e ali estará o seu novo nome. Ao que vencer, eu lhe darei direito a comer da árvore da vida. Ao que vencer, eu lhe permitirei sentar à minha destra, sentar no meu trono. Ao que vencer, eu lhe darei poder sobre a morte, sobre a segunda morte. Ao que vencer, eu enxugarei dos seus olhos toda a lágrima. Ou seja, as promessas de Deus é para os vencedores. Você não tem outra opção. A sua opção é ser um vencedor, é cumprir a sua missão, é cumprir a sua tarefa. Aleluia! Diga aí ao seu irmão: você não tem outra opção. Você está chamado para ser vencedor. Você está chamado para cumprir a sua missão aqui na terra. Aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus te encomendou, seja diligente. Não deixe incompleta, não deixe inconclusa. Chegue até o final. É interessante aquela passagem que aquele jovem rico disse para Jesus: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse: por que você me chama bom? Porque há um só que é bom, e esse é Deus. E por que Jesus não aceitou ser chamado de bom? É bem interessante isso. Porque para os judeus, uma pessoa boa não é uma pessoa generosa, não é uma pessoa que dá as coisas para os outros. Não, para os judeus, uma pessoa boa é aquela que termina o que começa. Se você começou algo, não deixe até a metade do caminho. Se você começou a estudar uma carreira, termine a sua carreira. Se você está abrindo uma empresa, termine de abrir essa empresa. Se você começou uma célula, termine de abrir essa célula. Se você começou a escrever um livro, termine de escrever o livro. Faça até o final. Jesus disse, e não aceitou ser chamado bom, porque naquele momento, quando o jovem disse bom mestre, ele ainda não tinha terminado, ele ainda não tinha subido a cruz. Foi por isso que ele não aceitou ser chamado bom, porque para ser bom, você tem que terminar. Para ter promessa, você tem que terminar a sua carreira. Termine a sua missão, chegue até o final da sua carreira. E aí como Paulo disse, me aguarda agora uma coroa da vida, coroa de vitória. Então todos devemos nos comprometer com a realização daquilo que está no coração de Deus. Deus tem algo no seu coração e Ele quer que você esteja comprometido com isto. O que está no coração de Deus? É a salvação das multidões, é a salvação das almas, é a salvação do mundo. E você e eu temos que nos comprometer com a salvação das multidões. Muitos de nós às vezes dizemos, não, o que Deus quer Ele quer qualidade, não quantidade. E a gente diz isso às vezes para justificar a nossa falta de trabalho. Mas o que Deus quer é salvar o mundo completo. Porque Ele mandou Jesus, não foi para morrer só por um, por dois ou por três. Ele mandou Jesus para morrer por toda a humanidade. Todo mundo está debaixo da predestinação para ser salvo. Pelo sacrifício de Cristo, todo mundo pode ser salvo. E você e eu somos agentes de Deus para transmitir a salvação. Olha só o que está no coração de Deus. Apocalipse 7, 9 e 10 diz, depois destas coisas, olhei. E eis aqui uma multidão que ninguém podia contar, de todas as nações e tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Ou seja, o sonho e o desejo do coração de Deus é as multidões salvas. Ele quer aquele dia que você esteja naquela multidão, e você tem que estar no meio dessa multidão, mas você não tem que estar só. Você tem que se apresentar diante de Deus, mas você tem que levar muita gente com você. Não vá só para aquele encontro. Você tem o desafio de, a nível da sua célula, da sua cidade, a um lugar onde Deus lhe colocou, ser alguém que vai marcar a eternidade de outros. E que naquele dia, quando sejam convocados diante de Deus, de todas as nações, de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas e as etnias, você esteja, mas você tem uma grande multidão para apresentar diante do Senhor.
Talvez você possa dizer: mas eu já preguei muito, já ganhei muitas vidas para Cristo. Isaías 49, Deus nos diz algo. Ele nos está desafiando. Ele diz: pouco é que sejas o meu servo, que restaures as tribos de Jacó e tornes a trazer os guardados de Israel. Também te dei por luz dos gentios, para seres minha salvação até a extremidade da terra. Ou seja, sabe o que Deus está dizendo? É pouco que você já fez, é pouco que você já ganhou vidas, é pouco que você já ofertou, é pouco que você já fez. Você já abriu uma igreja, você já abriu 1, 2, 3 células, você já ofertou, já dizimou, já primiciou, você já enviou oferta missionária. É pouco. Eu quero que você seja luz às nações da terra. Ele está dizendo: eu tenho mais para você, eu quero mais de você. Você tem que estar disposto a olhar longe, como ele diz: alarga o espaço da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações sejam estendidas, não seja escasso. Ou seja, ele está dizendo: eu tenho mais para você, eu quero mais para você. É pouco que você já fez por mim. Ele está dizendo para o Brasil: Brasil, você já enviou muitas famílias ao campo missionário, a muitos outros países, já fundou inúmeras igrejas, já abriu institutos bíblicos, já comprou emissoras de rádio, você tem causado grande influência secular na política. Brasil, mas é pouco que você seja apenas esse meu servo. Eu te dei por luz as nações da terra, até os confins do mundo. Deus está dizendo isso para o Brasil, está dizendo isso para você. É pouco o que você já fez, Ele quer que você faça mais. Se você é mantenedor da oferta missionária, é pouco o que você já deu, Ele quer que você dê mais. Se você é um intercessor, é pouco o que você já orou, Ele quer que você ore mais. Se você é um missionário, é pouco o que você já fez, Ele quer que você faça mais. Se você é um mestre, é pouco que você já ensinou, Ele quer que você ensine mais. Se você é um diácono, um líder que visita, que ora pelos enfermos, é pouco que você já fez, Ele quer que você faça mais. Pouco é que você só seja o meu servo. Eu te dei por luz as nações da terra. Há mais coisas que fazer. Você pode fazer mais. Você pode fazer mais. Na Segunda Guerra Mundial, Oskar Schindler, e ele depois disse: eu poderia ter salvado mais. Ele conseguiu salvar 1000, mas ele chorou, ele ficou triste, deprimido, porque ele disse: eu usei tanto, gastei tanto dinheiro, tanto carro caro, vinhos caros, roupas caras, desperdício. E logrou salvar 1000, mas foi pouco. Ele desejou, ele disse: se eu não tivesse perdido tempo, desperdiçado dinheiro, teria salvo mais. E o rema de Deus para você é esse: é pouco o que você já fez. Não fique conformado com o que você já fez. Deus quer mais de você. Deus nessa noite está demandando mais de você. Mais de você. Ora, Deus está levantando uma geração disposta a cumprir a sua tarefa na terra. E essa geração não é uma geração normal. Ela tem características distintas. São gente inconformada. São como Moisés. Me chama a atenção Moisés. Moisés já tinha falado com Deus na sarça. Moisés viu as 10 pragas do Egito. Egito foi sacudido. Moisés viu o mar vermelho se abrir. Moisés golpeou a rocha e a rocha produziu água. Moisés adoçou as águas de Mara. Moisés via a coluna de fogo, a nuvem. Ele esteve 2 vezes no Monte Sinai, recebeu as tábuas da lei, falou com Deus, 40 dias e 40 noites de jejum. Mas sabe, um dia ele diante de Deus disse: se eu tenho achado graça diante de ti, eu quero te ver. Ele não estava conformado com as experiências do passado, com o que ele já tinha vivido. Ele não estava conformado em guiar o povo no deserto. Ele não estava conformado em ver a coluna de fogo e a nuvem. Ele não estava conformado em contar o que já tinha vivido. Ele disse: se eu tenho achado graça diante de ti, eu quero te ver. Ele era inconformado. Ele queria mais de Deus.
E diz que é o único mortal que viu a manifestação Shekinah de Deus. E Deus ali na rocha onde ele estava, diz que a mão de Deus o cobriu. E ele passou em toda a sua magnitude, todo o seu esplendor. E ele viu a Deus pelas costas, na sua manifestação esplendorosa. Parece até egoísta de Moisés. Mas ele não estava conformado com o que já tinha vivido. E eu venho para declarar sobre você, venho para desafiar o seu espírito nessa noite. Não fique conformado com o encontro que você já foi. Não fique conformado porque já fala em línguas estranhas. Não fique conformado porque já profetiza. Não fique conformado porque você está bem empregado. Não fique conformado com o que já conquistou. Eu venho para profetizar da parte de Deus que há mais de Deus para você. Há mais de Deus para você. Você tem que decidir entrar no rio de Deus, no rio de águas profundas. Aquele rio que o profeta Ezequiel viu, que era de águas saudáveis, e tinha 4 níveis. E ele mediu 1000 côvados, e as águas davam nos artelos, e ele pôde passar com água nos artelos. Mas depois ele mediu mais 1000 côvados, as águas chegavam no joelho. E depois mediu mais 1000 côvados, as águas chegavam nos lombos. E depois mediu mais 1000, e as águas tinham que ser passado a nado. Sabe, pode simbolizar 4 níveis da relação tua com o Espírito Santo. Água nos artelos significa caminhar guiado pelo Espírito. Água no joelho significa viver uma vida de oração, viver conhecendo os segredos de Deus. Ele diz: clama a mim e eu te responderei, e te ensinarei coisas secretas, coisas ocultas que você não conhece. Água nos lombos fala de ter frutificação, fala de ter controle. Aonde você chegar, você vai ser próspero, você vai frutificar, você vai se multiplicar, não haverá esterilidade na sua vida. E águas a nado é morrer para si mesmo, é desaparecer, é ser como João Batista, que dizia: importa que ele cresça e que eu diminua. Já não vivo eu, como dizia Paulo, mas Cristo vive em mim. Você tem que decidir entrar no rio e desaparecer, porque quando as pessoas olhar para você, não vão ver você, vão ver a glória de Deus, vão ver Jesus em você, vão ver o Espírito Santo em você. Decida nessa noite ser parte dessa geração que vai cumprir a sua tarefa, sendo inconformado. Não fique conformado em contar as experiências do passado. Há 5 anos atrás eu vi isso, eu vi aquilo. Há 10 anos me passou tal coisas. Não, as misericórdias de Deus e as novidades de Deus se renovam a cada manhã. Ele quer se manifestar para você hoje, amanhã e cada dia e cada momento. Porque a unção de ontem serviu para ontem. Você precisa de uma nova unção hoje, novas experiências, novas conquistas em Deus. Os que vão cumprir a sua missão na terra são uma geração inconformada, são valentes como Josué, que não para, não se detém, não se deixa amedrontar, que avança, que peleja, que conquista. São ordenados como Neemias, de maneira estratégica. O que não pode ser feito em 70 anos, ou mais de 70, ele conseguiu em 52 dias. São pacientes como Jó, que em meio à tribulação, em meio à dor, ele disse: o Senhor deu e o Senhor quitou. Bendito seja o nome do Senhor. E ainda que ele me matar, nele eu confiarei, porque eu sei que o meu Redentor vive. São como o Salomão, sábios para julgar. São íntegros como José. Não vão se corromper com as propostas enganosas, com a corrupção, com a mentira. São santos como Daniel. Ainda tendo todas as portas abertas, todas as possibilidades, guarda a sua santidade. São pessoas das quais a terra não é digna de tê-los. Esses são os que vão cumprir o ID de Jesus na terra. Essas pessoas não são normais, não são um mais do montão. O ser humano tem um problema muito sério. Você foi feito por Deus original, único, exclusivo. Você tem um DNA único, uma huella dactilar, uma digital única.
Mas a gente quer viver para imitar a outros. A gente quer viver muitas vezes para ser uma cópia. Deus lhe fez original. E os que vão cumprir a sua missão não são cópias, não são imitadores. São gente originais. Não são um mais do montão. São únicos, verdadeiros, valentes, comprometidos, decididos, que não retrocede, que não negocia a sua fé, que não negocia a sua adoração a Deus. São como Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não negociaram com Nabucodonosor, preferiram ser lançado no forno, na fornalha de fogo. Mas lá estava o quarto homem da fornalha. É uma geração que vai cumprir a sua missão. São os que renunciam à sua própria vida. São os que estão dispostos a caminhar uma milha extra. São os que estão dispostos a dar o outro lado da cara. São aqueles que o fogo não vai queimar. Os leões não vão poder comer. As águas não vão poder submergir. São os que aborrecem a sua própria vida por amor a Cristo. Essa é a geração que vai cumprir a sua tarefa. Levante-se, por favor. Para a igreja de Cristo na terra, o ID ainda está incompleto na atualidade, para nós. Mas para cada um dos que aqui estão, que tem uma chamada específica, você tem que cumprir aquilo que Deus lhe encomendou. Não seja indolente, não seja displicente, seja diligente, seja disciplinado. Não deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje. Faça os ajustes que tenha que fazer, mas cumpra com aquilo que Deus lhe encomendou. Cada um de nós que aqui estamos, se nos conectamos com o propósito, com a missão que Deus deu, 3 coisas lindas vai passar. Você vai cumprir o propósito de Deus com a sua vida, você vai servir o seu próximo, e você vai ter provisão para a sua vida. Toda pessoa que está conectada com o seu propósito, serve o propósito de Deus, serve ao próximo, e ganha a sua provisão, ganha recursos para a sua vida. Como você sabe qual é a sua chamada? A sua chamada muitas vezes está ligada com o dom natural que Deus lhe deu. Todos nós temos um dom natural. Alguns têm o dom de servir, outros têm o dom da palavra, de falar. Outros têm o dom para fazer dinheiro. São empresários, são pessoas que onde coloca a mão prospera. Todo negócio na mão deles rapidamente prospera. São gente que tem dons naturais. Se você se conecta com o dom que Deus lhe deu, você vai cumprir o propósito de Deus na terra, vai servir o próximo, e você vai ganhar a sua vida, os seus recursos virá daquilo que você faz. Nessa noite, saia daqui determinado a cumprir a sua missão, cumprir o seu propósito, cumprir aquilo que Deus lhe encomendou. Você que é líder de célula, seja fiel em cuidar dessa célula que está nas tuas mãos. Você que é pastor, seja fiel em cuidar das ovelhas que estão nas suas mãos. Você que é bispo, cuide da responsabilidade que foi lhe encomendado. Você que é empresário, seja um bom empresário, seja diligente. Você que está estudando, seja diligente, cumpra fielmente, diligentemente, porque a promoção vem quando você é fiel na posição aonde você está. Muitas vezes queremos ser promovidos por Deus, queremos ir a outro nível, mas não temos cumprido fielmente na posição aonde estamos. A sua fidelidade no nível e posição aonde você está é o que vai lhe abrir a porta e vai lhe promover. Seja fiel no lugar onde você está, seja diligente, você vai chamar a atenção de Deus. Seja valente como Josué, seja santo como Daniel, seja ordenado como Neemias, seja sábio como Salomão, seja paciente e decidido como Jó. Aleluia. Ramaya kendei briabashite brabakiata.
O ID de Jesus ainda está incompleto. É uma tarefa inacabada para a igreja como corpo, mas deve ser concluída por cada um daqueles que tem uma chamada específica, que tem uma responsabilidade específica. Não espere que outra pessoa faça aquilo que você deve fazer. Assuma você a sua responsabilidade. Um dia, os habitantes da terra se colocaram de acordo para dar um grito de protesto, para dar o maior grito de protesto do planeta Terra. E de repente um olhou para o outro e disse: tanta gente vai gritar, não preciso gritar, o meu companheiro vai gritar. E cada quem coletivamente pensou: o meu companheiro vai gritar. E aquele dia, ao invés de ser o grande grito de protesto, foi o dia de um grande silêncio, porque cada quem esperou que o seu companheiro fizesse o que ele tinha que fazer. Não espere que outro faça aquilo que você tem que fazer. Faça a sua parte, cumpra com a sua missão, cumpra com o ID de Jesus. Levanta as tuas mãos um momento. Aos 12 anos, eu disse para Jesus, lendo a palavra: faz de mim uma bênção para a tua obra. E ele tomou em sério aquela oração. Era um adolescente. Faz de mim, Senhor, uma bênção para a tua obra. Era um adolescente. Ele tomou aquela palavra. E essa noite, se você se atrever a dizer ao Senhor: eis-me aqui, conta comigo, usa-me, faz-me uma bênção para o teu reino na terra, Ele vai te tomar nas suas mãos. Ele vai te usar com poder, com autoridade, com graça. Ele pode te usar como empresário, Ele pode te usar como educador, Ele pode te usar como um grande profissional, como um grande médico, como um grande arquiteto. Romaia Kandara Bashira Bandorra Bacaia. Ele pode te usar como um pastor, como evangelista, como um apóstolo. Manda Rabashira Banda Rabacá. Decida cumprir a sua missão. O que você tem que fazer, outro não fará. Decida que naquele dia, quando de todas as nações, povos, tribos, línguas e etnias se apresente diante de Deus, você possa se apresentar e dizer: eis-me aqui, Senhor. Aqui está essa multidão que o Senhor me permitiu ganhar e consolidar para o teu reino. Cumpra a sua missão, cumpra a sua chamada. Rumaya Kandarabashira Brando Robo Kiamanta. Hey, Mamando Robia Mantacaria. Rebia Shataria Manteria Bacai. Quero profetizar que estou diante da geração que vai cumprir o ID de Jesus. É uma geração que não é conformada com o mundo, não é conformada com o pecado, não é conformada com a mente deste século. É uma geração inconformada, que quer mais de Deus. É uma geração que está disposta a caminhar uma milha extra. É uma geração que vai caminhar uma milha extra, que vai dar o outro lado da sua cara, é que vai avançar, que não vai se deter, que não vai parar. É uma geração de valentes, é uma geração de guerreiros, de pessoas diferentes, não pessoas conformadas, iguais, normais. Você não é normal. Você tem que andar na dimensão do sobrenatural. Oh, Ramamba Rabashira Branda Rabaka.
Eu quero terminar esse momento como apóstolo missionário. Sei que está sobre mim essa unção e esse manto. Deus me tirou do Brasil e me levou para a Venezuela. Eu quero orar e profetizar sobre a vida daquelas pessoas que hoje queira dizer ao Senhor: eu quero ser uma bênção para o teu reino e a tua obra. Eu quero cumprir a minha missão, a minha tarefa. Eu quero dizer: eis-me aqui. Se você quer dizer para o Senhor que está disposto a aceitar a chamada de Deus para a sua vida, para que Ele cumpra aquilo que Ele quer na sua vida, eu quero que você, como um ato de fé, venha aqui, porque eu quero profetizar sobre a sua vida. Saia do seu lugar e venha e diga: eis-me aqui, Senhor. Rababaki amando robobiakata. Ribababa shatarabakatara. Diga para o Senhor: eis-me aqui. Isaías, quando teve a visão da glória de Deus, ele teve 3 visões. Uma foi a visão da glória de Deus. Ele viu que Deus era santo, santo e santo. Mas a segunda visão que ele teve foi a visão de si mesmo. Ele viu que ele era pecador. Que ele era um homem de lábios impuros e habitava em meio de um povo de impuros lábios. Ele disse: ai de mim, estou morto, porque sendo homem pecador, de lábios impuros, os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. E a terceira visão que ele teve foi a visão da necessidade da obra de Deus, porque ele escutou uma voz que dizia: a quem enviarei? E quem irá por nós? E ele se levantou e disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Diga ao Senhor: eis-me aqui, conta comigo, me consagro ao teu propósito, me consagro à tua vontade. Rabashatarabakata, ribakatabashatana. Em nome de Jesus, eu quero profetizar que hoje os olhos de Deus te marcam, hoje a mão do Senhor te toca. Hoje você é apartado para o reino. Hoje você é apartado para projetos do reino, para grandes projetos, para grandes propósitos. E quero profetizar que aquilo que Deus disse, aquilo que Deus falou, vai acontecer, vai se cumprir. Você vai cumprir a sua tarefa, você vai cumprir a sua missão. Nada ficará incompleto. Em nome de Jesus eu te abençoo. Declaro paz ao teu coração, declaro saúde à tua alma, declaro prosperidade sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua família. Te abençoo em nome de Jesus. Rimarabashirabarabakata, ribarabashirabarabakata. Pai, marca cada um dos teus filhos. A tua palavra diz que a seara é grande e poucos são os obreiros. Levanta obreiros para a tua seara, para a tua obra. Marca cada um dos teus filhos aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olhe para mim um momento. Eu quero profetizar que você é parte da geração que vai cumprir a missão. Nada daquilo que Deus colocar nas tuas mãos, eu quero profetizar, ficará incompleto, inconcluso. Tudo vai acontecer e vai se cumprir em nome de Jesus.
Eu abençoo a sua vida, abençoo a sua casa, a sua família, e declaro que você é marcado por Deus para coisas grandes, coisas poderosas, em nome de Jesus. Amém.